Muy buenas noches, amados hermanos y todos los Boa que noite aos amados irmãos e a todos os ministros e congregações congregaciones que estão reunidos también em diferentes el señor lugares. Miguel Bermúdez Marín. E também ao missionário Miguel Bermúdez Marim, Hace algunos minutos, quem nos falou há alguns minutos. Que donde Deus se lhes encuentran en la abençoe República. lá na República Mexicana, onde Es se para mí una encontram. bendición grande estar Para con mim é uma ustedes en grande esta bênção ocasión, estar com vocês nesta ocasião, unos momentos para de compañerismo compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente final, a este tempo final, para o qual para o qual quiero leer unas quero ler umas palavras en Hechos, no livro dos Atos, no capítulo 1, versículos 1 ao 9, onde diz: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Y la página, el capítulo, uno mismo verso, E continuando, nesse mesmo 6 en adelante, continúa capítulo 1, a partir do versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, tu restaurarás o reino a Israel neste tempo? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E no capítulo 2, do mesmo livro dos Atos, versículos 1 ao 4 diz: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita
Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. En esta ocasión, en la introducción para el E tema nesta de la escuela ocasião, bíblica del próximo domingo, para a introdução que tenemos como tema ao tema da escola bíblica do próximo domingo, que teremos como tema unânimes juntos no aposento alto, el Espíritu Santo. recebendo o Espírito Santo. Solamente serán unos minutos como introducción. Hoje, somente Preparación para el tema serão alguns minutos como introdução, preparação domingo. para o tema O sea, pasado da mañana. escola bíblica do próximo domingo, ou seja, depois de amanhã. Si tienen la bondad. Queiram assentar-se, tenham bondade. La promesa que Cristo le había dicho A promessa que Cristo lhes havia de parte dito de Dios da era que parte de recibirían Deus el Espíritu era que Santo. eles receberiam o Espírito Santo. A Nicodemo Cristo le dijo, Cristo disse a cierto Nicodemos: te digo que el que no nace na verdade, eu te digo que quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Cuando Nicodemo pregunta cómo E puede também, quando Nicodemos perguntou: como pode fazer-se isto? Pode acaso o homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Cristo le dice, de cierto te Cristo digo lhe disse: que el na que no verdade, nace te de digo que quem não nasça da água no puede e do entrar Espírito al reino de Dios. não pode entrar no reino de Que es Deus. nacido de la carne, O que é nascido da carne lo é que es nacido carne. del Espíritu, O que é nascido do Espírito é y Espírito. ahora se requiere el nuevo nacimiento. E agora, Recibir se el requer Espíritu um de novo Dios, nacer del nascimento, Espíritu de Dios, receber o Espírito de Deus, nascer do Espírito de Deus para entrar no reino de Deus e, consequentemente, la vida eterna. obter a vida eterna. Porque en el reino de Dios se nace, Porque no reino de Deus se nasce para a vida eterna. a vida Neste reino terreno se nasce com vida temporária. de ser en contacto Mas con la vida eterna por medio nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna por intermédio de Cristo nosso Salvador, escutando a sua voz, o seu que Evangelho. no son de eterno, Cristo las disse: cuales también também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo trazê-las, y habrá un rebaño. e elas ouvirão a minha San voz, Juan capítulo 10, e haverá um rebanho e um pastor. 10 en adelante, 10 al 30. Porque eso también dice, São João, capítulo 10, es de Dios, versículos 10 ao 30. de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso, Cristo também disse: quem é de Deus, ouve a voz de Deus. San Juan São João, capítulo 8, capítulo 10, versículo verso 27 en adelante, dice, 47. Em São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30, de diz: Dios oye. Eso es San Juan capítulo 8 y el capítulo 20. minhas El ovelhas capítulo 10 dice, ouvem minha voz, mis ovejas oyen e mi voz, elas me seguem, me siguen. Y yo e eu las conozco. as Y conheço, yo les doy vida eterna. e eu lhes dou Mi Padre que para Dios es mayor que todos. vida Nadie puede eterna, arrebatar de la mano de mi Padre. e jamais perecerão. Padre y yo, una. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Al 30. Eu e o Pai somos Y um. ahora, Cristo le da vida eterna a todas esas ovejas que el Padre dio dá para de vida eterna, las cuales son a vida eterna a todas essas ovelhas que o Pai lhe deu, los escogidos as de quais Dios, são do Pai, para que ele lhes dê a vida eterna. Esses são os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, os descendentes de del Deus, Señor Jesucristo, a família de Deus, bajo que formaria a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. E, consequentemente, la iglesia é del pacto,
a igreja do novo pacto composta pelos judeus e gentiles. gentios, La iglesia del Señor Cristo, crentes em de Cristo. Pentecostés, nació recibiendo las primicias del A Espíritu. igreja do Senhor Jesus Cristo 120 nasceu no dia de Pentecostes, recebendo as primícias do Espírito, personas creyeron, e 120 obtendo o novo nascimento, nascendo no reino de Deus, e depois continuaron naciendo en el reino de Dios. Miles quase 3.000 pessoas creram, foram batizadas e acrescentadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. el Evangelio. Y hasta el tiempo final, Milhares e milhares de pessoas continuaram nascendo no reino de Deus na medida em que Pedro e os apóstolos pregavam o Evangelho. que han nacido E até nuevos no en el tempo reino, final, milhões de seres humanos continuaram nuevo nacimiento al recibir entrando no reino de el Deus, Evangelio de Cristo, os quais nasceram de novo no reino de Deus por meio do novo nascimento, ao receberem o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador, serem batizados na água no seu nome, Cristo batizá-los com o Espírito Santo e fogo e produzir o novo nascimento neles. Essa é a família de Deus, os filhos e filhas de Deus que também como el são templo que construyó representados y como el tabernáculo que construyó num templo, el profeta como o templo Moisés que o rei Salomão en el construiu desierto. e como o tabernáculo que o profeta Moisés construiu lá no deserto, Lugar santísimo, no sobre el qual propiciatorio Deus que es morava no lugar el santíssimo, arca del pacto, sobre o y que tiene propiciatório, dos querubines de oro, que era a tampa da arca do cada pacto, lado e que tinha 2 querubins de ouro, del arca um del pacto. em cada lado Sobre el propiciatorio tiene da un tampa en un lado da arca do con pacto. sus alas extendidas Ou seja, mirando em cima do hacia propiciatório el centro, porque bajo el propiciatorio está el arca del pacto dentro del tinha um anjo de cada lado com suas asas estendidas, olhando para o centro, de la ley allí. porque sobre o propiciatório Y estava ellos son los que a arca do protegen pacto, el arca del pacto, e dentro da arca do pacto, as pranchas da lei, las tablas de la ley, el pacto divino. Y allí era donde el e eles sacerdote são os que protegem a arca do pacto, e, consequentemente, as pranchas da lei, o pacto divino. mano E ali era onde o sumo sacerdote levava o sangue, ante la presencia de Dios. Todo eso era e o espalhava com a sua mão sobre o propiciatório, ante a presença de Deus. Melquisedec Tudo isso haría en el cielo era tipo e figura do que Cristo, intercesor o sumo sacerdote de cada uno de Melquisedeque, los que están escritos faria no céu, como intercessor de cada um dos que estão escritos ustedes. no livro da vida Moisés dedicó do ese Cordeiro templo, no tabernáculo céu. a Dios. Vino Dios E en vejam esa vocês que, quando Moisés dedicou esse tabernáculo a nube, el Deus, tabernáculo, Deus veio nessa nuvem, sobre el entrou no propiciatorio tabernáculo con dos querubines de oro. e pousou Eso allí, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro. Aarón, Por isso, sin permiso quando os filhos de Araão entraram ali, y con fuego extraño, sem permissão quemados e com um perfume e fogo estranhos, ambos morreram queimados consumidor. pelo fogo da presença de Deus, Fue porque prohibido que Deus entraran al lugar é fogo santísimo, consumidor, excepto el sumo sacerdote, e foi proibido que entrassem no lugar santíssimo, y ahora exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano. que esa vez al año que entraba era el día de la expiación. Encontramos Sangre de la que essa vez em que entrava no ano tabernáculo era no moraba dia da expiação e com o sangue da en el expiação. lugar santísimo. Deus morava nesse tabernáculo, Por eso allí no no había lugar santíssimo, sobre o propiciatório. la luz de la Por isso, presencia de Dios. ali não havia luz física, Y mas
a luz da presença de Deus. E assim era também com o templo que o rei Salomão construiu. Quando terminou de construí-lo, foi dedicado a Deus. Deus veio numa nuvem de luz, numa nuvem, entrou ali e os sacerdotes não podiam ministrar pela presença da nuvem, a presença de Deus que entrou no templo e passou ao lugar santíssimo. Como tinha sucedido no tabernáculo que Moisés tinha construído. Porque o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu eram tipo e figura do templo espiritual que Cristo construiria, o qual é chamado a Igreja do Novo Pacto, composta pelos crentes em Cristo, o nosso Salvador. Nasceu com o batismo do Espírito Santo sobre 120 no dia de Pentecostes, recebendo as primícias do Espírito. Esse corpo místico de crentes que está sentado em lugares celestiais, no reino de Cristo, que veio crescendo e no tempo final se completará a construção desse templo espiritual. Recordem o que São Paulo disse, que nós somos templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós. E também fala da igreja como templo de Deus. Em São João, no capítulo 2, versículo 19, o próprio Cristo, falando do seu corpo físico, disse: destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. Falando do seu corpo como um templo onde Deus morava. E São Paulo nos ensina também, que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós. Para o último dia, para o tempo final, a plenitude de Deus virá ao templo espiritual, à sua igreja, como veio ao tabernáculo que Moisés construiu, depois que esteve construído, e ao templo que Salomão construiu, logo depois que esteve construído. E depois que esteja construído, virá a última pedra, a pedra angular, que é a vinda de Cristo. E se fará a dedicação, a inauguração do templo mais importante, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo que viveram em diferentes eras, e que neste tempo final se completará com os crentes deste tempo no qual nós vivemos. Que estarão colocados como pedras vivas no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Como na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 4 em diante, nos diz que somos pedras vivas para um templo espiritual. Esse templo é a igreja, e essa pedra viva, quem é? Esse templo é a igreja. E quem é essa pedra viva? Cada um de nós. E quem é a pedra angular? Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim como pedras vivas, nós estamos no templo espiritual, aonde virá a vinda do Senhor, onde se cumprirá a vinda do Senhor na etapa final da sua igreja, que é a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, para a glorificação da sua igreja, com uma dupla porção, a porção espiritual em cada pessoa,
ao receber o Espírito Santo, cada uma em seu tempo, em sua era, e, no último dia, ao receber a plenitude com a transformação dos nossos corpos, para os que estivermos vivos neste momento, e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Assim é como sucederá no templo espiritual de Cristo, que é a sua igreja, o qual virá no tempo final, na sua vinda, para, diríamos, a inauguração, a dedicação desse templo, onde Cristo morará em toda a sua plenitude na sua igreja. E assim como ele foi glorificado, nos glorificará. E então seremos iguais a Jesus Cristo, com corpos glorificados, jovens que aparentarão de 18 a 21 anos de idade, e com todo o poder. Recordem que quando Cristo os mandou que assentassem lá em Jerusalém, iam receber poder. E agora, na sua vinda, ele nos dará poder em toda a sua plenitude, sem limitações. Nós seremos transformados como ele prometeu, porque é uma promessa. Assim como foi uma promessa receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que sucedeu lá foi baseado no que Deus prometeu, no cumprimento do que Deus prometeu, o qual veio se cumprindo de era em era, e para o último dia, a dupla porção, a glorificação, a transformação dos nossos corpos, para termos corpos imortais e glorificados, na semelhança do corpo glorificado que Cristo, nosso Salvador, tem, que está tão jovem como quando ele subiu ao céu. Assim como ele subiu ao céu jovem e glorificado, assim permaneceu, porque a pessoa não envelhece no seu corpo glorificado. Esse é o corpo que eu já necessito. E quem mais? Cada um de vocês também. Portanto, temos de estar como os 120 estavam lá no dia de Pentecostes, quando se reuniram lá, unânimes e juntos, no aposento alto, recebendo o Espírito Santo, esperando para receberem o Espírito Santo. Teremos de ir a Jerusalém, lá no aposento alto? Não. Temos o aposento alto da era da pedra angular. Esse é o aposento alto no corpo místico de Cristo, nosso Salvador, no templo de Cristo, que é o aposento alto. Esse é o aposento do Rei. Portanto, aí é onde temos de estar juntos e unânimes. Não as pessoas pensando de uma forma e outras pensando de outra forma. Mas crendo na palavra que Deus esteve nos dando, e assim, esperando para recebermos a nossa transformação, a qual está muito próxima, e trabalhando para que se cumpram as promessas que foram dadas. Sabemos que há uma promessa que se cumprirá numa grande tenda catedral. Portanto, trabalhando nesse projeto, porque nós queremos que se cumpra essa promessa, onde o Senhor Jesus Cristo estará e se manifestará em toda a sua plenitude. Portanto, há uma promessa de uma grande tenda catedral, onde haverá uma manifestação plena de Deus, que impactará toda a humanidade.
Estas las facilidades E por causa de satélites, das de facilidades internet, dos y otros satélites, medios de comunicación da internet en el e país dos donde outros las meios de personas comunicação, podrán estar no viendo país lo que onde está as pessoas pasando. vivam, elas poderão ver o que estará se passando Por tanto, nesse lugar. es importante tener buenos pantallas Assim é importante termos de bons televisión telões que de se vean televisão nítido las transmisiones em que se vejam as transmissões nítidas, para que se escute bem o áudio, la palabra para que esté recebermos siendo a dada palavra allí, que estará sendo y recibir dada las bendiciones ali de Dios. e recebermos as bênçãos de Deus também. Por tanto, Portanto, la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, nesse tempo final, de la que estará usted trabalhando puede nesse projeto da construção de uma grande tenda catedral, en porque está baseada donde numa Dios promessa va a bíblica manifestarse onde Deus se manifestará plenitud. em toda a sua plenitude. Desde allí impactará Y toda daí? la humanidad. Impactará toda a humanidade. El domingo próximo continuaremos. Assim que, Hoy ha no sido próximo solamente domingo, la introducción continuaremos. Hoje foi del somente a estudio bíblico del introdução próximo domingo. do estudo bíblico do próximo domingo. Y si hay una Que persona Deus que lhes todavía no abençoe e lhes recibe a guarde. Cristo, lo puede E hacer se en houver estos alguma momentos pessoa para que ainda não recebeu Cristo, pode fazer isso nesses momentos orar por para orarmos por você. E pode passar aqui na frente para orarmos por você. puede pasar al frente para orar por usted. E nos diferentes países também podem passar aí na frente Reciba en su reino para orarmos por y você. le coloque Toda pessoa que ainda não recebeu Cristo pode recebê-lo, para que Cristo a receba no seu reino e a coloque no seu templo espiritual, que é a sua igreja. estar puestos en pie para orar por las personas Vamos que en ficar em diferentes pé países para están orarmos recibiendo a Cristo. pelas pessoas que em diferentes países estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor que en diferentes Jesus países Cristo están com recibiendo a todas Cristo estas pessoas como único y suficiente que estão Salvador. recebendo Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora todos que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião, repitam comigo esta oração. Escuché la predicación de tu evangelio, Senhor Jesus Cristo, nació tu fe eu escutei a pregação do Teu Evangelho con toda mi alma. e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma, Calvario, creio na Tua primeira vinda, ofrecido por creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos los pecados hombres en que podemos ser salvos. e creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Y con tu sangre Eu te me rogo limpias que de todo perdoes meus pecados, que me limpes de todo o pecado com Teu sangue, me batizes com Espírito Santo e fogo e produzas um novo nascimento em mim. pecado. Quiero nacer en tu reino, quiero vivir eternamente. Eu quero nascer no Teu reino. Haz una realidad en mí. Quero viver eternamente. Faça uma realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eterno y glorioso. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Dios les bendiga grandemente. Que Deus lhes abençoe grandemente. Les coloque en su cuerpo místico de creyentes. a todos Que los coloque están no seu recibiendo a corpo Cristo como místico de Salvador. crentes a todos que estão recebendo Cristo como Salvador nesta ocasião. Preguntarán E los agora? que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, Aqueles que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião me perguntarão: pueden quando podem me batizar? bautizarme. Cristo dijo, Cristo disse: por todo el mundo y predicad el ide evangelio a toda por criatura. todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será El que salvo, no creyere será mas quem condenado. não crer será condenado. Yo he creído
Você me dirá, eu criei em Cristo, portanto, eu quero ser batizado. Todos podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira os pecados. O sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento de Cristo, nosso Salvador. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. E se Cristo foi batizado por João, o Batista, muito mais nós precisamos ser batizados. É porque no batismo na água nos identificamos com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, simbolicamente ela está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida, no reino de Cristo, nosso Salvador. Portanto, todos podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nos veremos no próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, no estudo bíblico, lá em Vila Bermúdez, e através do satélite nos outros países. Deus lhes abençoe e que continuem desfrutando uma noite feliz. Deixo com vocês o ministro correspondente em cada país. E aqui deixo o ministro Gessen para continuar.